gente, estou muito feliz, né? Igual o Moisés falou, é um grupo de 40 e poucas pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, poucos são os comprometidos, né? Isso é uma realidade, mas a gente está muito feliz porque a gente tem um número aqui, nós estamos em 11 pessoas. Teve algumas pessoas que me chamou no privado, que falou que não poderia, por questões particulares, né? Mas que queriam muito estar aqui com a gente. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir todos os dias, mas se esforce para estar aqui com a gente, porque, igual eu falei na mensagem, a gente está comprometido com vocês de todo o nosso coração. O nosso intuito é fazer com que vocês cresçam lendo a Bíblia, entendendo, da mesma forma com que a gente está buscando. Porque às vezes a gente vê as pessoas assim, tão evoluídas, né, na questão de leitura bíblica, tão entendida, tão íntima da palavra, aí a gente pensa assim, parece que está tão distante para a gente. E quando a gente começa um projeto igual esse, igual os outros que a gente tinha, a gente pode ver o tanto que as pessoas estão carentes de ler e de entender a Bíblia. Então, assim, não é por um acaso que nós estamos aqui, né? A gente sabe o tanto que o tempo da gente é precioso, o tanto que nosso dia ele é corrido, a gente tem tantos afazeres, e eu vejo isso como uma prioridade, né? Quem tem participado aí dos cursos, né, do Moisés, comigo também, do Além do Sucesso, a gente fala muito sobre prioridade, e eu vejo isso como uma prioridade. Então, assim, abracem isso como uma oportunidade grandiosa na vida de vocês. Igual a gente falou no início, vai ser um desafio a longo prazo. Ler a Bíblia, a gente não vai fazer isso do dia para a noite. E é tão interessante que eu estava olhando aqui no nosso cronograma de leitura aqui, né, naquele PDF, a gente já leu, parece que a gente começou tem pouco tempo, e nós já lemos 24 capítulos. É muita coisa quando você vai contar assim, eu pensei, nossa, nós já lemos 24 capítulos, não é muita coisa? E as dúvidas são normais quando a gente começa a ler de verdade, igual a gente está fazendo. É normal ter dúvida. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é mais complexo. Tem um contexto mais formal, mais difícil da gente entender. A gente está acostumado ali com o Novo Testamento, Jesus falando, né, do Evangelho, aquela coisa mais prática. Quando entra nessa parte mais teórica, mais difícil, é por isso mesmo que a gente criou esse grupo, para a gente tentar absorver e entender. Então é isso, gente. Estou muito feliz com a presença de vocês. Vamos perguntar. Quem tiver que perguntar, quem não quiser falar, mas tiver alguma dúvida, pode mandar no privado para a gente, ou pode digitar a sua dúvida aí, tá? Nem todo mundo gosta de falar, de aparecer, mas não tem problema. Não deixe de pôr sua dúvida. Se você tiver dúvida, não saia daqui com dúvida. Aquilo que a gente não souber, né? Mais o Moisés, né? Porque ele é o nosso mentor aí principal nessa jornada. Mas o que ele não souber, com certeza ele vai buscar, a gente vai se informar, é fonte segura e nós vamos passar para vocês, beleza? Passando para você, Moisés. Muito bem, turma, né? Boa noite de uma maneira oficial para todas vocês, para o Kelson também, né? Até que, enfim, tem alguém aqui para compartilhar, né? Porque normalmente só tem as meninas do grupo, né? Então o Kelson está aí também para fazer companhia para mim, a parte dos homens. E o Júnior também está acabando de entrar aí também no, no nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que nós lemos e quais são as dúvidas daquilo que lemos. Mas eu olhei o grupo, reli ontem à noite, né, as mensagens, desde o primeiro dia, né, desde o primeiro dia que nós estamos fazendo a leitura. Eu percebi que a turma não ficou com tantas dúvidas assim, como talvez a gente até esperava. Não lá no grupo de WhatsApp. Talvez você tenha anotado mais dúvidas. Mas eu fiz uma lista, né, sobre algumas dúvidas que o pessoal foi apontando, mas eu acredito que ainda assim, né, talvez essas dúvidas que foram apontando também foram respondidas. E essa é a intenção do grupo também, que responda ali, depois a gente confirma, depois a gente volta ali naquela dúvida, né, nos nossos encontros. E é assim que é o processo de aprendizado. À medida que nós estudamos, nós lemos a Bíblia, fazemos a nossa reflexão, fazemos nossa meditação, extraímos as lições para nós mesmos, né, o que Deus quer falar para nós. E ao mesmo tempo compartilhamos isso em um grupo, tenho certeza que vocês podem ter falado assim, nossa, mas eu não vi, né? A Deise falou muito isso. Nossa, engraçado como eu nunca vi isso aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram essa experiência. Mas por quê? Você leu com um compromisso de compartilhar. Às vezes nós lemos com a reflexão só interna. E não escrevemos, não compartilhamos. Então, logo, não temos muito compromisso naquela reflexão. Então, fica uma leitura um pouco meio vaga. E quando você passa esse simples exercício, vocês já perceberam, ele já traz um aprendizado, já traz as dúvidas, já traz algumas percepções interessantes.
você lê a dúvida do seu colega, você lê o comentário do seu colega, complementa o conhecimento. Então, este momento eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar de uma das dúvidas de uma vez só, aí depois vou abrir para vocês falarem. Se entenderam, se concordam, se ainda continuam com dúvidas. É claro que talvez eu não vou ser absoluto, talvez eu não vou conseguir sanar as dúvidas de uma maneira completa, de uma vez por todas. Caso isso aconteça, pode acontecer, nós vamos anotar novamente, nós vamos atrás de uma outra fonte e explicar novamente num novo encontro, né? Assim vai funcionar. E depois nós vamos abrir novamente para falar o que foi interessante nos textos, o que mais chamou atenção. Eu sei que às vezes não dá para digitar tudo, às vezes é muita coisa, né? Eu mesmo não consigo digitar tudo. Porque às vezes eu também quero deixar para a turma comentar, né? Às vezes o tempo não permite digitar textos muito longos, né? Gênesis mesmo, né? Muitas coisas me chamam muita atenção. Então eu sei que há detalhes. Então nós vamos fazer dois momentos aí. Primeiro de dúvidas, e depois aquilo que mais chamou a nossa atenção. Ok? Então a primeira dúvida, a Mariana quer falar. Pode falar. Ai, gente, eu amo essa mãozinha. É, então, eu só queria falar um pouquinho sobre esse negócio do compartilhar, Moisés, porque assim, às vezes eu sei que muitas pessoas, algumas pessoas me procuraram falando assim que está acompanhando as leituras, que está lendo tudo, mas que não compartilha, porque às vezes tem vergonha, ou às vezes não tem as palavras certas para colocar. Então, assim, eu sei que nós estamos numa minoria aqui no grupo, mas para deixar, eu acredito que estamos com os mais comprometidos, com certeza, em exceção àqueles que avisaram porque que não poderiam participar. Mas o compartilhar é exatamente isso que o Moisés falou. Quando você tem a responsabilidade de compartilhar, isso tem um peso maior para o seu entendimento. Tudo que você anota, tudo que você digita, tudo que você escreve, ajuda no seu processo de memorização. Entendeu? Ah, mas eu vejo lá tantas meditações bonitas, pessoas escrevem um texto, eu não consigo fazer isso. Você precisa fazer isso? Não. Mas ler com o coração, igual você tem lido, e separa um versículo que seja, uma palavra que Deus falou com você. Se não, tipo assim, você não consegue isso, porque tem pessoas que têm dificuldade de redigir um texto, alguma coisa, coloca um versículo que te chamou a atenção. Hoje o meu versículo é esse. Pelo menos para você ter esse compromisso de compartilhar, porque assim, isso você vai para mim. Esse compromisso vai fazer bem para você, porque funcionou comigo e eu pus como tipo assim, uma obrigação, um desafio para mim. E eu tenho conseguido cumprir, isso tem um peso muito grande para mim. É só essa dica, pode continuar, Moisés. Eu acho que a Deise também levantou a mãozinha aí. Só interrompendo vocês falar rapidinho, com relação a essa questão do compartilhar. Eu até, assim, de repente, às vezes, se for uma coisa que vocês acham que não é legal, vocês até me deem aí um feedback aí. Eu também tenho essa dificuldade de escrever um texto, expressar, negócio você acabou de falar aí. O que que eu tenho feito? E isso tem até me ajudado a ler e entender. Eu leio, né, eu faço a leitura do capítulo, aí eu pesquiso na internet, eu estou buscando resumos na internet. Só que eu não estou, aí eu estou copiando, colando no Word, relendo e estou escrevendo com as minhas palavras. Tem me ajudado, eu tenho feito dessa maneira, porque se eu deixar para porque estava acontecendo comigo o seguinte, às vezes eu queria escrever com as minhas palavras e eu tenho um pouco de dificuldade, tipo assim, de me expressar, falar com as minhas palavras. Aí o que que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando na internet, estou pesquisando, e aí eu leio tudo, ver se está batendo com o que eu li, eu volto lá, leio de novo, volto, e aí eu descrevo em cima daquilo lá com as minhas palavras. Entendeu? Eu tô fazendo assim, para mim tá funcionando. Eu creio que não sei se tá. Eu até fiquei pensando, falei, gente, será que tá errado eu fazer assim, dessa maneira? Aí eu modifico e escrevo com as minhas palavras. Para mim tem funcionado. E aí, só o fato de eu ler aquilo lá já tá me ajudando a memorizar o que eu li. Porque às vezes você lê aquilo ali tão no automático que parece que você não entendeu direito o que você leu. Aí eu vou pesquisar. E eu tô fazendo assim. Deixa eu falar. Sobre isso, né? Eu não acredito que seja errado. Eu acredito só que você tem que ter só um certo cuidado. O cuidado é qual é a fonte de pesquisa. Que a gente põe no Google, parece 300 respostas. Tem 300 respostas. Qual daquelas é uma fonte confiável? Aí você tem que descobrir, de repente, né, qual é uma fonte confiável. Né? Uma pessoa que tem uma coerência, né, realmente tem um compromisso. Você tem várias opiniões, às vezes um pouco vagas, né, às vezes deturpadas também. Às vezes é bom ter duas. Mas eu também recomendo fazer o seguinte: faça a leitura,
tem a sua própria interpretação, ou dúvida também que seja. Quem não interpreta tem dúvida. É isso que eu entendo, né? Se você não consegue, às vezes, entender, então você tem a dúvida daquele texto. Por isso que eu falo, ou você comenta, ou você tem a dúvida daquilo que você leu. Ó, gente, não entendi nada. É uma dúvida também. Gente, esse texto aqui hoje, misericórdia, não estou conseguindo entender nada dele. Aí depois, eu acredito sim, que você pode ir lá e ler, desde que você descubra uma fonte, né, uma fonte boa, de uma referência, e aí sim, você complementa aquela sua interpretação. Por que não ao contrário? Porque se você fizer ao contrário, você corrompe um pouco, você fica meio induzido, né? Aquilo que Deus falou para você. A mesma coisa também recomendo em relação ao grupo, né? Não leia as mensagens do grupo antes de ler. Isso eu recomendo para vocês. Para quê? Para vocês não ficarem um pouco, vamos dizer assim, a gente é meio tendencioso, né? Tendencioso a interpretar aquilo que o outro interpretou. Tem a sua própria interpretação, beleza, foi lá para você no grupo, dúvida, vê lá no grupo, olha, o que o fulano falou? Responde muitas coisas minhas. Não, não respondeu. Então, pode até pesquisar, não, eu quero entender melhor, pode pesquisar. Mas, assim, o importante é ver a fonte, para não ter também problemas depois, né? Que às vezes, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Mas, tranquilo, né? Isso também é uma dúvida, é interessante, né? Buscar o conhecimento também é interessante. A primeira dúvida que eu levantei lá do grupo, que foi levantado, né? Que colocaram, é a seguinte: se Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, por que será que o homem tem sentimentos ruins? Depois de destruir a terra inteira, ainda assim, as pessoas que vieram depois tiveram a má índole até hoje. De fato, é uma pergunta interessante. Não consideraria que ela é tão difícil, porque ela é uma evidência do pecado. Eu até considero assim o seguinte: não era para ser assim. De fato, Deus, quando criou o homem, não era para o homem pecar. Não fazia parte dos planos, né? Apesar que Deus, em sua soberania, ele até poderia saber o coração do homem, mas não fazia parte dos planos de Deus. Tanto é que Deus tinha uma relação tão íntima com o homem, que nós lemos na história, que Deus passeava no final da tarde com o homem, né? Ele descia no jardim e andava com o homem. Por quê? Deus criou o homem para se relacionar com ele, né? Ele nos criou para nos relacionar com ele. Então, nós somos seres relacionais, que temos que relacionar com ele. Por isso que a nossa busca de intimidade, seja através da oração, da palavra, é uma busca de relacionamento com Deus, é uma busca de intimidade com Deus. Então, eu entendo, quando coloca essa pergunta, que não deveria ser assim. Mas, no entanto, quando o pecado entra no coração do homem, o homem, ele se torna um pecador. Então, ele passa a ser corrompido. O pecado já está em nós, naturalmente. É algo da carne, né? É algo da carne. E se a pessoa não aceita a Cristo, ele não vence essa carne. Mas mesmo no momento que ele aceita Cristo, e mesmo no momento que ele já tem processo de conversão, de arrependimento, se ele também não lutar sobre aquilo que ele lutar assim, né? Sobre aquilo que ele alimenta. Aquela famosa história que um homem tinha dois lobos, um chamava carne e outro espírito. Qual dos dois vence a batalha, né? Se os dois lutarem, qual dos dois vence? Aquele que você alimenta mais. Então é a velha história da qual você alimenta mais. O homem, ele tem essa má índole até hoje por conta do pecado da carne, né? A condenação que está nessa carne. E se ele realmente não buscar essa salvação em Cristo hoje, e se ele realmente não alimentar o espírito, ele vai ser dotado de vários sentimentos ruins, pensamentos egoístas, e assim ele se perde. Assim ele se perde. E assim, não pense que é uma coisa só das pessoas do mundo, né? Do mundo. O crente também. Por isso que eu estou falando. Se ele não alimenta o espírito, ele vai cair nessa má índole, né? Como eu falei, não era para ser assim, mas devido ao pecado, a queda do homem, né? Vivemos esse conflito hoje. Por isso nós temos a reconciliação através de Cristo. O Kelso levantou a mão aí para falar. Ô, Moisés, só alinhado nisso que você está falando aí, Deus deixou isso claro, né? Lá no Gênesis 6, versículo 3, ele escreve aí: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. É isso mesmo. A carne começou a prevalecer. Não era assim, mas aí, devido ao pecado, passou a ser assim. Mas
hoje a nossa esperança que nós temos que nos apegar é a busca, né, da salvação em Cristo. E desse relacionamento, né, desse alimento que nós temos que buscar diariamente. Por isso que falamos tanto sobre isso. Às vezes as pessoas querem muito segredo, eu falo muito sobre isso, né? As pessoas querem o segredo de se relacionar com Deus. Gente, o segredo é só um. Não é ir muito na igreja, não é ouvir muitas pregações, é orar e ler a Bíblia. As outras coisas vão fazer parte do processo, né? Aí você vai na igreja, você vai participar de ministérios, né? Você vai cumprir propósitos. Mas o simples é o seu relacionamento com Deus. Se você não tem isso todo dia, a Mariana vai falar. E hoje a gente vê o tanto que é interessante que tá distorcido, né? Tá assim, as pessoas vão na igreja aos domingos, mas não oram e não lê a Bíblia. Tá tudo errado, né? Não é o caso desse grupo aqui não, hein, gente? Não, é só uma coisa que você falou assim, que aí você levantou essa primeira pergunta, né? Eis a pergunta, né? Se ele criou, então, o homem, a imagem e semelhança dele, por que que a gente é assim? Eu também fiquei assim, há um tempo atrás eu ficava com essa dúvida. Eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Eu entendi também, olhando por uma outra perspectiva, da seguinte forma, que Deus, quando ele fez o homem, ele, né, lógico que ele criou todas as coisas, o céu, a terra, a água, o mar, enfim, todas as criaturas. Quando ele criou o homem, ele criou a gente a imagem e semelhança dele e ele nos deu o livre-arbítrio. E eu acredito que é igual você falou, ele criou a gente para se relacionar com ele. O pecado não fazia parte. Só que eu tô falando no meu entendimento, gente, pode estar tudo errado. Mas, tipo assim, Deus viu que nós, enquanto temos o livre-arbítrio, nós não somos capazes sozinhos. Deus viu que a gente é fraco. No entanto, que tem uma parte lá que eu não lembro em qual versículo aí que a gente leu nessa rodada aí que a gente tem lido, que ele fala, né, que tipo assim, que desde bebê, que desde criança, que a gente é tendencioso ao mal. Então, eu vejo muito por essa perspectiva, assim, que nessa questão ali do homem, Deus fez o homem de uma forma muito especial e deu a ele o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que vem em nós a fraqueza, mesmo desde bebê, desde criança. Aí é onde vai entrar todo o processo aí, Jesus, né? Enfim. Procede, prof. É isso mesmo, eu concordo com o que você falou. E, assim, temos que entender o seguinte: imagem e semelhança não é igual a Deus. Então, também não éramos perfeitos. Então, entendam isso, né? Essa imagem e semelhança não era igual. Então, é diferente. É diferente de... Então, logo, não éramos perfeitos também. Tanto é que o homem cedeu uma tentação. Claro, ele foi enganado pelo próprio diabo, em forma de serpente. O que Elcio vai falar também. Ô, Moisés, pegando um gancho disso que a Mariana falou e que você está falando também, existe dois pontos, né? Existe o início e em algum momento a gente está falando de hoje também, né? Sobre o livre-arbítrio, por exemplo, que a Mariana... Na verdade, eu creio que Deus não criou o homem com livre-arbítrio. Deus criou o homem em imagem e semelhança dele na questão de retidão, de ser reto. Lá em Gênesis, né, voltando em Gênesis novamente, quando fala da árvore, né, que depois que Deus cria todas as coisas, ele criou o Éden, né, e colocou o homem no Éden. E lá no Éden, lá no Gênesis 2, a partir do 9, né, fala: do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, né? Quero deixar bem destacado aí que Deus colocou lá a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus deu uma ordem para o homem, assim, na criação, né? E lá no versículo 16, vai falar isso, né? E o Senhor deu-lhe a ordem ao homem, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, né? Então, o que acontece? Assim, se eu tiver errado, pode me corrigir. A árvore da vida estava lá. Tanto é que e eles tinham acesso a essa árvore, de comer do fruto dessa árvore da vida. Tanto é que quando ele come, o homem aí, Adão e Eva, come o fruto da árvore do conhecimento, o que Deus faz? Deus coloca anjos querubins para proteger a árvore da vida, para que eles não comessem mais o fruto da árvore da vida, e foi expulso. Né? Foi ali, então, na verdade, foi uma ordem, o homem era puro,
né, tinha acesso à árvore da vida, e hoje não, né, que a gente foi expulso do jardim. Se eu tiver errado aí, talvez se tiver aí algum ponto a colocar nisso, pelo menos é a minha percepção. Sim, assim, eu concordo. Eu concordo também que é uma dúvida, assim, não estudei este ponto específico em relação ao livre-arbítrio. Mas também já é um ponto de estudo para a gente fazer aí mais na frente, né? Porque pode surgir algumas dúvidas. Mas eu creio o seguinte, né? O homem foi posto no jardim para se relacionar com Deus, certo? E dentre tudo que ele tinha que fazer, ele tinha uma liberdade, com exceção, né, da árvore, né? O conhecimento do bem e do mal. E ele tinha alguns trabalhos diferentes que se pensa, né? O homem não era à toa, né? Ele tinha que dar nome para os bichos e ele também cultivava a terra. Diferente que se pensava assim, não, o homem não tinha que trabalhar. Não, mas ele também cultivava a terra, né? Mas só que não tinha o peso do trabalho para poder lavrar aquela terra, porque aquela terra era extremamente produtiva. Era extremamente produtiva. Então, assim, eu vejo um livre-arbítrio aí, porque também houve uma liberdade da escolha para o homem, né? Quando a serpente vem, olha só o que o diabo faz, né? Ele só lançou uma dúvida, né? E um pouco de mentira, né? Ele lançou uma dúvida, uma mentira, decidiu, no final das contas, foi o próprio homem, através, né, de um argumento que a mulher trouxe para ele. Mas, assim, eu concordo que nós temos que estudar também sobre o livre-arbítrio. Então, não, eu já até notei. Vamos ter que estudar sobre isso aqui também. Mariana vai falar novamente. Falar aqui para a gente ir para o próximo assunto, né? Só sobre a questão do livre-arbítrio, eu entendo assim, do meu pouco conhecimento, né? Que Deus colocou ali a árvore, né? Que não poderia comer, mas se ele não tivesse dado o livre-arbítrio, o poder de escolha, da decisão, ele não teria permitido que o homem comesse. O homem não teria essa autoridade, esse direito de escolha de ir lá e falar assim: eu não vou comer porque eu não posso comer. Entendeu? Ele sabia que ele não podia comer, mas ele tinha liberdade. O que que impediu ele de ir lá e pegar e comer? Nada. Isso é livre-arbítrio, isso é o poder de escolha que ele tem. Entendeu? Deus não impôs amor, você é obrigado a me amar. Não, é o livre-arbítrio. É a escolha que ele poderia fazer. Ele sabia que que ele não podia comer? Sabia, a esposa também, a Eva, a esposa também sabia que não podia comer. O que que eles fizeram? Escolheram comer. E Deus, no momento que eles estavam lá comendo, Deus não falou, não, vocês não vão comer. É a consequência das escolhas. Então, por isso que eu acredito, sim, que isso é a questão do livre-arbítrio. Mas, enfim, vamos estudar melhor sobre isso, né? Já é um tema para a gente estudar. A Ana Cláudia vai falar. Ixi, ó, gente, esse tema está rendendo, né? Acho que a Ana Cláudia depois o Kels. Vamos lá. Não, a Mariana até falou que eu ia falar, que Deus deu mesmo o poder de escolha. Então estava ali tudo liberado para eles, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, eles não tinham esse conhecimento do mal. Eles teve interesse, a Eva, na verdade, né, deu ouvido para a serpente e comeu, achou aquilo lá interessante. Eu quero conhecer também tudo, quer conhecer o bem e o mal, né? E foi e deu pro Adão. Então, Adão, às vezes, teria que ter perguntado para ela, mas da onde que é esse fruto, né? Mas aí ele confiou nela, foi e comeu. Mas por quê? Eles não deu ouvido ao que Deus tinha falado, né? Eles não deu importância ao que realmente Deus queria para eles ali, né? Queria dar vida para eles abundante, vida eterna, né? Ali no jardim. Mas, infelizmente, né? A Eva deu ouvidos para a serpente com medo do fruto. Mas eu acho que é o que a Mariana falou, é o poder da escolha, né? Igual hoje, a gente tem o poder de escolher se vai fazer bem ou mal, se vai servir a Deus ou não. É o meu entendimento, né? Não sei se eu consegui explicar direitinho. Só para complementar aí, assim, hoje, eu concordo que hoje sim, o homem tem livre-arbítrio. O que eu, assim, no meu ponto de vista, depois o Moisés vai trazer isso. No meu ponto de vista, antes deles comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, existia uma ordem. Foi, então, a partir daí, sim, depois que o homem teve o conhecimento do bem e do mal, aí sim eu entendo que hoje ele tem o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, porque ele tem o conhecimento disso. Microfone, Moisés.
Vamos fazer o seguinte, gente. Esse tema aqui, ele rende, né? Depois lá o primeiro. Vou anotar, anotei aqui, um estudo sobre o livre-arbítrio. Aí vamos estudar, vamos trazer aqui de uma maneira específica, né? E aí a gente pode, sim, tirar todas essas dúvidas, né? Enxugar essa questão que foi levantada. Mas, assim, o que explica a resposta, eu acredito, mais original, né? Por que o homem é assim? Por conta do pecado. E como que ele sai disso? Através de Jesus. Mas se ele não mantém esse relacionamento, se ele não investe tempo nesse relacionamento, ele ainda cede às suas más intenções, né? É capaz de tomar várias decisões ruins. Às vezes, mesmo indo na igreja, mesmo, né, mesmo lendo a Bíblia, ou acreditando e tudo mais. Então, isso nós temos que fugir. Próxima dúvida. Quem eram esses filhos de Deus e os filhos do homem? O que são os Nefilins? Os Nefilins. Nefilins. Essa aqui deu polêmica, né? O pessoal ficou todo doido. Gente do céu, gigante. De onde saem os gigantes da Terra? Aí falamos, né, no grupo, né, mandamos estudos e tal. São os filhos dos anjos, os anjos caídos, que tiveram, acharam as mulheres atraentes, e aí teve relações com as mulheres, e aí teve os filhos, e esses filhos eram gigantes, e esses eram os heróis da Terra naquela época. É uma linha de interpretação. Eu confesso também que eu tive que estudar sobre isso. Essa questão, dessa maneira, eu aprendi muito tempo sobre isso. Mas ia acreditava sobre isso. Só que como o pessoal questionou, né? O Marcelo também falou, e aí fiquei pensando sobre isso, pesquisei, encontrei uma outra linha de raciocínio que me parece mais coerente em relação a essa teoria. E a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, que Jesus, ele falou, eu não peguei a referência, mas Jesus, vocês vão lembrar, eu acredito que vocês vão lembrar. Jesus, ele falou uma coisa a respeito dos anjos, que chegaram em Jesus e falaram assim, lá no céu, quem vai se casar com a esposa, né? Porque meu irmão morreu e eu casei com ele, e depois o outro casou com ele. Aí Jesus responde uma coisa muito interessante, né? Que no céu seremos como os anjos. Vocês não sabem que os anjos não têm sexo, né? Não, são assexuados. Então os anjos não têm relação. Então quando nós pegamos essa referência, nós olhamos para ela e falamos assim, olha, então não tem como os anjos terem tido filho com as mulheres da terra, né? Porque, afinal de contas, não fala de anjos caídos, fala de anjos. Eu acredito que se fosse anjos caídos, ou se fazia referência, então, a demônios. Que anjos caídos, né? Seriam demônios. Mas aí vem assim, então, o que é isso, Moisés? Vamos lá no texto. Gênesis 6, a partir do verso 4, diz assim, naqueles dias havia Nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Olha só uma coisa interessante. Quem são os filhos do homem e os filhos de Deus? Os filhos do homem, gente, naquela época, lembrando de um acontecimento, vou voltar aqui. Lembra do acontecimento de Caim e Abel? Caim matou Abel. Então, existia uma linhagem dos filhos de Caim. Porque ele foi expulso, afinal de contas, ele foi expulso, mas anos se passaram nesse período. Teve irmãs, não foi relatado, mas tem a linhagem das irmãs, não foi filho, não foram somente ali nação, né? Foi permitido, porque naquela época era assim que deveria ser para que a raça humana se procriasse. Então foi permitido na época por conta do contexto da época. Mas assim eles se multiplicaram. Então existia uma nação, uma outra cidade, dos filhos de Caim. E esses eram chamados de filhos do homem. Por quê? Eles tinham toda uma desconexão com Deus. Então, eram chamados de filhos do homem. E existia uma geração de Sete, que depois disso, né, começa a falar sobre Sete, o nascimento de Sete, aí depois vem falando sobre a descendência e os demais filhos também de Adão. E os filhos de Sete são chamados de filhos de Deus. Então, o que aconteceu? Se diz que os filhos de Sete, isso já há um tempo bem longo na história, tá, gente? Então, assim, não é de um dia para o outro. Um tempo bem longo na história, acharam os filhos de Caim, que eram as filhas do homem, atraentes. E eles se envolveram em um relacionamento. Onde os filhos de Deus com os filhos de homem tiveram um relacionamento. E tiveram um filho fora, né, daquele contexto, que não era uma coisa, vamos dizer assim, não era também para ser assim.
Mas por conta da corrupção, porque não se tinha um controle sobre isso, eles pecaram. E assim nasceram os Néfilins. Mas os Néfilins aqui, não necessariamente, gente, eram pessoas, vamos dizer, sobrenaturais. Os gigantes eram pessoas de estatura maior, assim como Golias. Golias, se eu não me engano, segundo alguns estudos, ele não chegava a 3 metros. Então, por exemplo, uma pessoa muito grande, ou seja, acima de 2 metros, 2 metros e pouco, até hoje a gente se vê, né? Fala, ó o gigante. O pessoal me vê com 1,94 m e fala, ó o gigante. Imagina alguém com 2,20 m, 2,50 m. Você vai, esse é gigante mesmo. Então, e também tem uma outra perspectiva, que esse nome, essa expressão Néfilins, era de algo assim, eram homens pecadores. Por quê? Porque são homens de Deus que tiveram relação com filhos do homem e saíram da presença de Deus. Então eram homens ruins, homens pecadores, homens que praticavam iniquidade e que poderiam sim ter uma maior estatura ou não também. Não há esse detalhe da história. Não há um detalhe maior dessa história para falar assim, é isso ou é aquilo. O que eu recomendo para vocês? O que vocês acham mais coerente? Que tem os filhos dos anjos com as mulheres, se vocês acharem, pode inventar. Não muda. É o que eu falei para a Mariana quando a gente estava conversando. Eu falei assim, eu não acredito que isso muda a sua percepção em relação à Bíblia. Ele entra como uma curiosidade bíblica. Uma curiosidade bíblica. Agora, no que faz mais sentido é essa perspectiva em relação aos filhos do homem e aos filhos de Deus. Uma coisa que nós devemos lembrar na interpretação bíblica, que a Bíblia, ela é uma interpretação, ela é uma, como é que fala? Uma tradução do hebraico para o português. Do hebraico para o português. E assim também alguns trechos no aramaico também. E o que acontece em toda tradução? Algumas palavras se perdem, porque não se tem as palavras na tradução. Então, por exemplo, às vezes a pessoa era uma pessoa muito espiritual. Então, não tinha assim, ele era um crente, ele era uma pessoa muito espiritual, uma pessoa muito com relacionamento íntimo com Deus. Aí como que se expressava isso? Como que se expressava isso na época? No hebraico. Fulano é filho de Deus. Por quê? Era a palavra que você tinha, o vocabulário era menor. Aí quando você joga isso lá para o português de novo, né? Não, português de novo não. Quando você pega de uma língua e coloca no português, às vezes aquela palavra foi adaptada. Não necessariamente seja essa. Por isso, assim, é claro, gente, que são etapas da vida. Você quer realmente... Não, eu quero estudar a Bíblia assim, na vírgula. Só tem uma forma. Aí você tem que aprender o hebraico. Porque aí você tem que pegar a tradução, assim, totalmente original. É claro que as pessoas que fazem isso, elas buscam sempre as melhores palavras, aquelas que vão melhor se encaixar para nós. Então, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos as pessoas que leem também no hebraico, né? E nós temos as interpretações. É a partir daí que vem essas interpretações. Quer ver uma relação em questão dessa língua também? No mesmo capítulo, o capítulo 6, verso 6, diz assim, então o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Quando a gente pensa, eu não sei se alguém pensou nessa dúvida. Ninguém colocou lá no grupo. Aí eu falei assim, não vou levantar, vou esperar alguém, ver se alguém tem essa dúvida. Deus se arrepende? Mas Deus não é perfeito. Como assim ele se arrepende? Aí vem mais uma questão da palavra, do hebraico. Na verdade, não é essa palavra no hebraico. Na verdade, a palavra arrepende-se não tem no hebraico. Então, o que acontece? A melhor palavra que você achou era essa. Na verdade, assim, e Deus, né, vamos dizer assim, olhou para o homem, viu que ele se perdeu nessa trajetória, e como se ele tivesse expressado assim, o que esse homem está fazendo? Putz, né? Olha aí, o homem. Olha, mas não um arrependimento como nós, seres humanos, nos arrependemos. Nossa, arrependi de ter feito isso. Não dessa forma. Porque, afinal de contas, Deus ele é soberano. Ele já sabia dessas decisões do homem. Só que, no entanto, nós somos ao pé da letra, né, do que está escrito, por isso nós temos que sempre pensar assim, né, em qual contexto, como que foi escrito, em qual palavra que nós podemos considerar esse texto. Por isso também nós temos que ficar atentos às versões de Bíblias que nós lemos, né, porque pode se variar bastante também em relação a isso. A Mariana abriu a fila aí das perguntas.
Até tinha esquecido. Não, é porque sobre aqueles lá, os Nephilims lá. Néfilis. Eu acho assim, igual você falou, são duas teorias, né? Como não tem nada não tem nada comprovado. Quando eu comecei a ficar curiosa, que eu comecei a pesquisar, eu vi que tinham várias teorias diferentes. Cada um acha uma coisa. Aí o que que eu pensei? Eu falei assim, gente, não tem como a gente, enquanto ser humano, tentar achar um porquê, o que são verdadeiramente. Porque eu acho que se a gente defender uma coisa, não são anjos, não são a origem de Caim, são, sei lá, independente do que a gente ter como convicção, a gente pode estar ensinando errado, pode estar errado. Então, assim, eu acredito que muitas coisas estarão ocultas a nós. E não é tudo que a gente vai ter explicadinho ali, assim, é isso e pronto, acabou. Entendeu? Aí eu entendi como, assim, uma coisa que a gente vai ficar com algumas certezas, né? Poderia, igual Moisés falou, poderia ser isso ou poderia ser isso. Mas eu vi assim como uma coisa que não tem nem como a gente ficar tentando entrar demais nela, porque é muito complexo, né? Não tem lá uma explicação, porque se tivesse, a gente saberia, tá aqui. Mas como não tá aqui, qualquer coisa diferente que a gente falar, a gente pode estar distorcendo a palavra. Então, eu acho um pouco complexo esse assunto. Mas Assim, interessante, muito interessante. eu sugiro que vocês também estudem depois a respeito dessa filhos do homem e filhos de Deus. Qual era a referência a esse texto? A Vanessa abriu a fila para falar. Pode falar, Vanessa. Boa noite. Exatamente isso que o Marcelo me falou também. Depois daquele dia, né, à tarde, a gente foi conversar a respeito disso. Ele falou não que a gente não tenha que pesquisar, que estudar, procurar esclarecimento desses temas, assim, vamos dizer, mais polêmicos na Bíblia, né? Mas na hora que chega a ponto que tem assim, várias teorias, no caso disso aí, que não vai fazer diferença, assim, vamos dizer, na salvação, no crescimento espiritual, que às vezes não vai agregar na vida das pessoas assim, é melhor entregar para Deus. Tem coisas que Deus não vai nos revelar. Por que que Deus tem que nos revelar tudo? Ele é soberano, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente não tem que ficar questionando, 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 porque vai chegar um ponto que a gente vai até poder chegar a um ponto de duvidar. Por que que Deus não quer me falar isso? Por que que eu não mereço saber isso? Então é melhor deixar que Deus revela, se um dia ele tiver que revelar para nós, na glória. Né, do que ficar, às vezes a gente, em vez de a gente estar assim, procurando agregar outros conhecimentos, a gente vai ficar ali batendo numa tecla que, infelizmente, não, felizmente, né, porque se Deus fez assim, ele é perfeito. Não vai nos agregar, então é melhor, assim, esperar, se um dia a gente tiver que saber, que seja na glória, e vamos para frente. Na verdade, nós temos que pensar assim, essa dúvida, às vezes você pensa, eu continuo na dúvida. Ou não, estou ok, já estou satisfeito. Não pode anular as certezas que nós temos. É isso que nós temos que pensar. Essa pequena dúvida, porque é uma pequena dúvida, não anula a maior certeza que nós temos em relação à palavra. Então é isso que nós temos que também ter a consciência, justamente o que a Vanessa falou. O Kelso também levantou a mão. Não, é exatamente assim também. Na verdade, porque assim, Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, né? E Deus deixou tudo na Bíblia, mas assim, Ele não revelou a nós todas as coisas, né? Aqui é um direcionamento aí, gera essas dúvidas, porque estudiosos foram estudar até para saber a origem, né? Mas não está revelado. Porque se fosse da vontade de Deus essa revelação para o homem, estava na Bíblia. Né? Então, assim, nem tudo Deus revelou ao homem, mas cabe o entendimento. E, assim, a palavra de Deus, ela é clara, ela não é, ela é incontestável, né? Então, assim, isso é uma curiosidade nossa que não está revelado por Deus para nós. Eu penso assim, né? Talvez se eu estiver errado, Moisés pode corrigir também. Não, eu vejo justamente assim, é uma curiosidade. Não faz mal, também querer saber sobre isso. Eu só não posso ficar bitolado nisso. Se eu ficar só bitolado, eu quero descobrir quem são esses Deathwings. Aí você desvirtuou. Mas assim, eu gostei, assim, nas minhas pesquisas, eu acho que faz mais sentido essa última que eu apresentei para vocês. Então, eu sugiro também que vocês depois façam uma reflexão sobre isso, né? Se faz sentido para vocês. Os filhos de Caim, que são os filhos do homem, e os filhos de Deus, são os filhos de Sete. Alguém mais? De novo ou já tinha sido aquela vez? Acho que não.
Bom, tem uma outra dúvida aqui. Eu vou pegar a última mais polêmica. Talvez essa tenha ficado sem resposta lá no nosso grupo. E não respondi lá porque realmente ela é complexa. Talvez ela seja mais complexa do que essa dos Nephilims, que é, na verdade, aquela passagem de Gênesis 9, versículo 18, que Noé ainda amaldiçoou o neto. Então, é uma passagem, uma cena até um pouco difícil de se entender. Mas vamos lá, é possível de entender. É perfeitamente possível de entender. Eu vou ler, porque fica mais fácil depois a gente contextualizar aqui a explicação. Então vamos lá. A partir do verso 18, capítulo 9. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Olha, vamos decorar isso aqui. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, a descendência, depois da etapa de Noé, veio daí. Né? Depois do dilúvio, veio dos filhos, veio dessa geração. A terra foi povoada novamente a partir dos filhos de Noé. Noé era o agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriam-nos. Quando Noé acordou do feido do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito. Disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé e habite ele nas terras de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Então vamos lá, contando a história, para ver se fica mais fácil. Noé era agricultor, como diz o texto. E olha só que coisa interessante. Ele era agricultor e pela primeira vez ele plantava uma vinha. E lembrando, só tinha eles na terra nesse momento aqui. Não tinha outras pessoas. E aí ele fica embriagado. Mas não era. Olha só, ele fica embriagado, provavelmente do vinho. Porque se cita vinha não à toa nesse texto. Então ele plantou uma vinha pela primeira vez e por um acaso, até de maneira talvez acidental, ele descobriu o vinho. E quando ele descobriu o vinho, ele tomou aquilo, não sabendo que aquilo era uma bebida alcoólica. Porque às vezes nós pensamos, não, mas Noé, um homem íntegro, justo aos olhos de Deus, a primeira coisa que ele faz é encher a cara. Não é? Às vezes, se nós olhamos por esse lado humano, parece estranho, mas na verdade, ele não tinha essa intenção. Ele estava fazendo uma descoberta de uma bebida que ele fez a partir do vinho, ó, porque era a primeira coisa que foi existir, e daí então, ele se embebedou. Então, ficou bêbado por um acaso. E que ele ficou bêbado por um acaso, ficou nu. Ficou nu, e não sabia o que estava fazendo. É assim, tipicamente, é mais ou menos como uma pessoa, né, que embriagada se comporta, assim, mas não sei o tanto, não tem essa especificação quanto se embriagou. Quando ele está nu, olha só o que acontece. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. Quando Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, o que ele fez? Ele foi lá e cobriu o pai? Não. Ele saiu e foi chamar os irmãos. Agora eu vou trazer para vocês um pensamento. Se você quer preservar a imagem de alguém, e no caso aqui a imagem de seu pai, você chama mais pessoas ou você vai lá e ajuda aquela pessoa? Porque quando ele chama os irmãos, que são Sem e Jafé, o que eles fizeram? Mas Sem e Jafé, olha só, mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram sobre os ombros. Sem e Jafé fizeram algo diferente de Cã. Enquanto Cã foi chamar os irmãos para mostrar para os irmãos chegaram, acharam que era um absurdo e cobriram o pai. Uma coisa que a gente tem que pensar é no contexto. Que nessa época, era uma época diferente do contexto de hoje. A figura do pai, do patriarca da casa, era algo extremamente respeitada. Não só naquela época, mas alguns tempos atrás, né? Eu acredito que
também era. Hoje hoje deveria ser, mas não é tão absurdo. Então, por exemplo, de repente você fala assim, mas aqui em casa os filhos veem a nudez do pai, da mãe, e não tem esse problema. Mas são contextos e épocas diferentes. Então, aos nossos olhos, talvez não pareça tão absurdo. Mas nos olhos daquela época, o filho ver a nudez do pai era algo de muito desrespeitoso, era uma coisa muito séria. Então, o Canaã, a Cã, ele deveria ter a atitude de cobrir o pai. Ele viu o pai em uma situação que ele não sabia muito bem pelo quê. Em vez de ele cobrir o pai, para que o pai não se envergonhasse, ele foi chamar os irmãos. O que se entende aqui? O que se entende, alguns pontos de vista? Ele chamou os irmãos para caçoar do pai. Tipo assim, né? Nossa, aqui, meu pai pelado. Deixa eu chamar os meus irmãos aqui. Vem ver o pai aqui. Então, mas os irmãos agiram diferente. Os irmãos chegaram, não agiram daquela forma. Os irmãos já chegaram e fizeram a atitude que era certa. Então, tá vendo a diferença? O que ele fez de errado? E naquela época, quando nós vemos mais na frente, não nessa época, mas mais na frente, em Juízes, inclusive, eram, se não me engano, Juízes 18:8, diz assim que o filho não descobrirá a nudez do pai e o filho não descobrirá a nudez da mãe. Era uma regra. Não poderia ver mesmo, era uma lei. Tanto é que isso foi instituído por Moisés, ali numa lei. Regra. Não era para acontecer. Nesse caso aqui ainda não se tinha essa regra, mas era um valor da época. Por isso que eu estou falando. Isso reforça o valor daquela época. Então, de maneira alguma, Cã, isso nos dá um indício aqui. Não deveria chamar os irmãos, ele deveria resolver o problema, né? Da forma que pudesse resolver o problema. Quando ele faz isso, Noé, né? Aí diz assim, no versículo 24, quando Noé acorda do efeito do vinho, aí ele passa a entender tudo que aconteceu, porque até então ele não estava muito consciente, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. Aí eles ficou sabendo de todo esse contexto que nós falamos aqui. E diz, maldito seja, ele amaldiçoou o filho de Cã. Mas por quê? Porque era algo que era para a descendência dele. Era algo para a descendência dele. E devemos lembrar de uma coisa também, que a palavra amaldiçoou nem sempre, vamos dizer assim, é uma praga em si. Né? Nossa, ele jogou uma praga no neto, ele jogou uma praga em Cã. Mas era algo assim, ó, se o seu pai tem esse caráter, possivelmente é esse caráter que Canaã vai ter. É claro que aí depois a gente vê que existe alguns contextos que acabam acontecendo. Canaã, ele dá origem aos cananeus, que se tornam habitantes da terra de Israel antes do povo de Deus chegar lá. Quando Josué chega naquela terra, ele tem que enfrentar principalmente os cananeus. E ele vence os cananeus. À medida que ele vence os cananeus, os que sobram se tornam escravos do povo de Deus. E o povo de Deus, eles vão vir da descendência de Jafé e de Sem. Então, essa profecia, essa fala de Noé, maldito seja Canaã, acaba se cumprindo. Por quê? Os cananeus, que eram os descendentes de Canaã, isso anos depois, lá na frente, acabam se tornando servos, escravos, dos descendentes dos irmãos. Então, é isso que acontece nessa história. Alguns, às vezes, colocam também assim, que Canaã talvez estivesse com o pai, mas isso não está descrito no texto. Então, isso é só uma cogitação. Não dá para também afirmar que é isso. Mas eu gosto dessa interpretação. Eu acredito que faz bastante sentido. Eu até aprendi bastante, gente, com essas dúvidas que nós colocamos aqui, porque isso nos leva a estudar, né? E eu falo assim, realmente, entendi isso aqui, mas não entendi muito direito. E a gente vai estudar. A Vanessa levantou a mão, eu não parei, Vanessa, porque senão eu cortava o meu raciocínio. Mas agora você pode falar. Tá aberto aí para Não, Moisés, eu não levantei a mão, não. Eu esqueci foi de abaixar. Ah, tá. Desculpa. Sem problemas. Mas e aí, gente, o que vocês acham dessa história? Vocês acham que faz sentido? É isso? Ou ainda fica na dúvida? Eu acho que faz sentido, sim. Muito bem. Que bom, então, que vocês entenderam. Não tem dúvida, né? Gente, esse texto aqui, ele leva a muitas coisas, mas eu nem vou citar, porque já vai gerar mais... Ele leva a más interpretações. Mas só que vai gerar mais dúvida do que certeza. Mas é uma coisa importante a gente entender esse contexto aqui. Bom, nós programamos, né, Mariana?
das 20 às 21. Eu não sei se a turma está disponível. Tinha mais algumas dúvidas aqui, tinha mais algumas, algumas afirmações, algumas curiosidades. Mas uma outra dúvida que surgiu aqui, que foi até a Soraya que colocou, que é o seguinte. Peraí. Somos filhos de Adão e Eva ou de Noé? Eu diria que essa resposta, né, é dos dois, né? Nós somos filhos de Adão e Eva, né, que gerou até Noé, e depois Noé fez essa continuidade da linhagem, né? Não ficou uma coisa só de Noé, não. E de quem que Noé era filho? Pai de Adão e Eva. Né? De quem que era essa descendência? Então, essa descendência não se perdeu, né? Deus não exterminou a humanidade e depois começou e criou Noé igual criou Adão. Foi uma continuidade da linhagem, parte de um só da família. Então, é só assim, só para a gente esclarecer essa dúvida. Mas, às vezes, nós somos tentados a pensar dessa forma também. Somos descendentes de Noé? Somos, mas de Adão e Eva também. É isso. A Mariana vai falar aí. Essa eu achei interessante também, mas quando a gente vê pelo ponto de vista que Noé é da descendência de Sete, que a hora que a gente, por isso que é bom a gente entender a genealogia, né? Então, acredito sim que a gente é filho de Adão e Eva, com descendentes de Adão e Eva, aliás, justamente por isso, porque é igual você explicou aí, tudo partiu deles, né? E quando a gente vê lá, a gente vê que Noé veio dessa descendência de Sete. Então, consequentemente, nós somos a descendência de Adão e Eva também. Assim, eu acho que a gente poderia abrir aí, ver se alguém tem alguma outra dúvida diferente, né, das que você colocou aqui, Moisés, até para a gente não extrapolar muito tempo. Mas eu tenho uma dúvida aqui, que lendo hoje, surgiu essa dúvida. Tipo assim, naquela época, na cabeça deles, eles iriam morrer e depois que morreram, acabou, ia ficar esquecido. Era essa convicção que eles tinham, ou você ainda nunca pensou sobre isso? Porque assim, hoje nós temos a certeza de que nós vamos morrer, mas que nós temos algo muito maior, a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós temos essa convicção. Mas naquela época, eles não tinham, Jesus ainda não era uma realidade para a vida deles. Então, qual que é a certeza que eles tinham quando eles morressem? Porque tem uma parte lá que Jó fala, né, que quando ele morresse, eu até anotei lá, ele fala que a gente vai ficar esquecido e tal, vai desaparecer, alguma coisa assim. E aí, o que você me fala sobre isso? Se é que você tem esse entendimento. Senão a gente pode levantar na próxima aula. Olha, tem uma explicação para isso. Eu não diria que eu vou conseguir responder na sua totalidade. Mas como que se cria antigamente, né? Que o homem tinha um relacionamento com Deus, ele devia manter e sustentar esse relacionamento. E que, ao morrer, ele ia retornar para Deus, né? Mas não com o entendimento, assim, de Cristo salvando, né? Mas sim o entendimento não, eu tive uma vida realmente relacionada, fui um homem justo, íntegro e reto perante Deus. Tanto é que nós vemos na linhagem, porque olha só a descrição que nós vemos quando vai falar dos descendentes de Adão. Quando ele vai falar de Matusalém, não, de Enoque, né? Que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, quando eu leio isso, eu fico pensando assim, já havia uma percepção de que haveria um encontro com Deus. Um encontro com Deus. O que há umas teorias de que estes, quando morreram, adormeceram. Há uma teoria, mas aí isso eu vou ter que trazer dentro de um outro estudo. É a mesma coisa, mais um estudo para a gente trazer, além do livre-arbítrio. Que há uma teoria de que esses adormeceram. E esse adormecimento foi, assim, um adormecimento imperceptível. Tipo um piscar de olhos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver a respeito disso. E quando Jesus ele veio, ressuscitou, inclusive, ele ressuscitou estes que estavam num período de adormecimento. Mas não era um adormecimento no nível assim. Eles estavam lá no purgatório, né? Mais ou menos isso, que aí dá uma brecha para pensar sobre isso. Mas não tem nada, não era isso. Não era, era um adormecimento, é uma noite de sono. Você, quando dorme, você percebe que você dormiu e acordou? Não. É como se você tivesse fechado o olho e abre esse olho. Então não era uma consciência. Nós vemos, é mais ou menos por aí o que eu, Moisés, entendo. Mas assim, tem que preparar um estudo para trazer algo mais concreto aqui para vocês a respeito disso. Porque quando nós vemos que Cristo morreu e depois quando ele ressuscitou, há uma citação
de que ele leva aqueles que estavam adormecidos com ele. Então nós temos, eu acredito que isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido. Mas vou estudar isso aí para uma próxima, para trazer algo mais concreto, não só alguns achismos aqui, meu. O Kels levantou a mão. A polêmica é boa. Ô, Moisés, tem algo também que, lendo Gênesis, eu fiquei com dúvida. Isso eu já tenho essa dúvida há muitos anos. Na verdade, eu deveria já até ter corrido atrás dela. Mas que, agora nós estamos nessa jornada de leitura novamente, eu queria levantar ela. Lá em Gênesis 1, 26, lá, quando fala, 28, desculpa, que fala lá, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Isso lá em Gênesis 1, 27. Aí, logo depois, lá em Gênesis 2, 21, vai falar que Deus tirou a costela de Adão e criou a mulher. Aí me gerou essa dúvida, entendeu? Porque é tipo citado, é como se a mulher fosse criada duas vezes, entendeu? Já tinha percebido isso ou não? Uhum. Isso é uma polêmica das pessoas, né? Mas quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você tem que olhar pela seguinte percepção. O capítulo 1 é um relato da criação como um todo. Então, ele vai desde lá do primeiro dia até o último, criando o homem, certo? No capítulo 2, ele faz vamos dizer assim, uma ênfase apenas na criação do homem. Então, ele faz uma nova citação à criação do homem e da mulher. Não é que, tipo assim, foram dois momentos diferentes. Só que foi uma ênfase com os detalhes da criação do homem. Então, essa que é a explicação. Mas, assim, eu entendo que também, realmente, se você ler, pode gerar realmente essa dúvida. Entendi. Alguns dizem, né, que também não foi só Moisés que escreveu o Gênesis. Mas, assim, eu prefiro não ficar pensando sobre isso. Que diz assim, ele escreveu uma boa parte do Gênesis e alguns outros escreveram as outras partes. Mas eu prefiro ficar, mas assim, independente também, né, com a revelação que foi Moisés, mas mesmo que também não seja, eu também não acredito que difere, não. Eu acredito também no que está escrito. Mas nós temos que pensar a respeito disso. Porque olha só o que ele fala. O capítulo 1 é o princípio, né? No 2 é a origem da humanidade. Então, no 2 ele dá uma ênfase à origem da humanidade. Então, ele vai dar os detalhes dessa história. Mas a pergunta é boa. Quem mais? Alguém comentou alguma coisa? Mariana, você de ir nas perguntas? Não, dessa dúvida do Kelson aí também me gerou um pouco, mas depois eu li, eu entendi por essa perspectiva que você falou. É tipo assim, é como se ele estivesse explicando algo que já havia sido feito, mas de um contexto diferente. Entendeu? Uma ênfase só na humanidade. Exatamente. Eu entendi por esse lado, porque na hora eu pensei, peraí. Por isso, quando você está lendo de verdade, assim, você pensa, gente, você começa a linkar algumas coisas, você fala, peraí, que isso aqui não fez sentido, criou de novo, mas aí eu vi por essa perspectiva, né? Que é como se ele estivesse explicando algo que ele já havia feito de uma forma diferente, né? Talvez mais detalhada, né? Colocando mais São detalhes. detalhes. É tantos detalhes que aí ele vai falar da árvore, aí ele vai falar de todos os outros, assim, vai dizer todo o propósito do homem ali na criação. Uhum. Bom, gente, eu acho algumas coisas curiosas. Enquanto vocês pensam se está em dúvida, eu vou falar algumas coisas curiosas, né? Que eu acho, de Gênesis, né? De Gênesis eu acho uma coisa muito interessante. Olha só, toda a criação ele criou com palavras. Então ele sempre falou, haja luz, haja terra, haja isso, haja aquilo. Quando ele foi criar o homem, ele criou com as mãos. Então foi diferente, né? Você vê, e depois ele criou do barro, ele criou com as mãos, né? Da terra, ele ainda teve um sopro, né? Nas narinas daquele boneco de barro. Então, esse detalhe ele é muito interessante, né? Isso difere o quanto nós somos, vamos dizer assim, especiais, não para nós, mas especiais para Deus. O carinho de Deus para com a humanidade. Isso me chama muita atenção. Isso mexe muito, assim. Para mim, é a ênfase desse texto. Né? Mas para vocês podem ser diferentes. Para vocês, mas não tem nada demais nisso aí. No capítulo 2, sabe o que eu acho muito interessante? Além das ordens, o que ele promete para o homem, né? Algumas regras que ele fala, né? Que ele fala assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Primeira coisa que eu acho interessante. O Senhor os trouxe ao homem para ver com
como este lhes chamaria. Eu fico pensando, gente, a criatividade que é inserida em nós. E às vezes a gente não toma posse e às vezes a gente não acredita que ela é existente em nós. Porque pensa, você acha que essa tarefa foi fácil? Dar nome para os bichos, tudo. Então, Deus nos dotou de uma criatividade. Então, toda vez que eu vejo alguém falando assim, não tem criatividade, eu tenho sim. É você que adormeceu, ela é em você. Então, eu vejo que isso está em nós. Né? E não era só algo da época, isso está em nós. Às vezes é nós que nos subjugamos e tiramos essa criatividade de dentro de nós. Então, Deus nos fez seres criativos. E outra ênfase aqui, eu não vou achar agora, é que ele fala que o homem ele vai subjugar a terra, ou seja, ele vai dominar a terra. Ele fez o homem realmente para dominar essa terra. Os animais, as plantas, a terra. E aí, quando eu penso sobre isso, eu sempre penso assim, o quanto nós tomamos posse sobre isso. Mas a gente se isenta muito sobre essa posse, sobre essa autoridade que Deus nos deu sobre a terra. Mas não assim, né? Dominar a terra como lavrador? Não, é assim. Deus ele nos fez para dominar este ambiente que nós estamos inseridos, né? O que é a sabedoria? Uma perspectiva muito interessante que eu ouvi recentemente sobre sabedoria, que é o homem ter domínio sobre as leis da natureza, mas não o domínio de dominar a natureza, mas de entender. Quanto mais o homem entende como funciona, o que ele é e como lidar com ela, mais sábio ele se torna. Então, eu acho os 2 primeiros capítulos isso muito interessante. O Kelso levantou a mão. Vai falar, Kelso? Não, Moisés, é só complementando sobre a criação do homem, que você citou até um termo aí, que Deus usou de carinho, né, com o homem, e é tão importante isso, que depois que Deus criou que Deus criou o Éden, né, que é o paraíso, que é o jardim, e pôs o homem ali, né? É o tamanho cuidado que Deus tinha com o homem. Isso também é muito interessante. Esse texto é muito rico, né, gente? Esse texto aqui, ele dá algo assim para falar por muito tempo, por horas, né? Um outro relato eu acho interessante também, no capítulo 3, um relato da queda. Vou deixar a Marina falar, depois eu falo do relato da queda. Pode falar, Marina. Não, é só falar assim quando você vai falando das curiosidades, né? Porque se a gente for falar de todas elas aqui, nós vai ficar aqui até amanhã falando, porque é muita coisa interessante. Uma sugestão até para o grupo, né, para não ficar cansativo, né, porque talvez a dúvida que a gente tem aqui não é a dúvida que vocês tenham, né? Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, coloca lá no grupo, né, com uma coisa marcada assim, dúvida, e já coloca, porque aí a gente anota, discute, para não ficar cansativo para ninguém. Mas uma coisa muito interessante também que a gente observou é sobre que no começo, quando Deus criou, eles comiam só as plantas, os vegetais, né? Então eles eram vegetarianos, é isso. Depois depois que Noé, né, que aconteceu o dilúvio, que Noé, que aí veio a ordem, né, que poderia comer a carne, os animais, né, e tal. Aí eu pensei, uai, mas antes não podia comer? Aí eu pesquisei. Depois, aí até a Michelle, se eu não me engano, colocou uma postagem sobre isso. Mas isso já tinha me levantado uma curiosidade e eu fui pesquisar. Então, tipo assim, olha para você ver que interessante. Umas curiosidades que a gente não sabia. E aí, na medida que você vai lendo, que você vai entendendo, né? E o homem é criativo mesmo. Porque em vez da gente comer só verdura e carne, aí o homem criou sanduíche, pizza, só para engordar a gente, né? Por que não ficamos só nisso mesmo e tá tudo certo? É muito bom, né? É muito bom pensar sobre isso. Outra questão interessante que surgiu, né? Até a Deise falou, é o façamos, né? Que evidencia a presença não só de Deus na criação do homem, mas de Jesus também, né? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, né? Então isso é uma evidência muito forte de que Jesus já estava ali presente, dessa Trindade, dessa perfeição no momento da criação do homem. Então isso também é algo muito interessante, muda muito a chave. Então quando a gente vai adicionando esses detalhes, o texto se torna muito rico. No versículo 28, é aquele que eu falei, né? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, assim, Deus nos fez realmente para usufruir dessa terra. Isso entrou junto com o mandamento, junto com o multiplique-se sobre essa face da terra.
entrou como um mandamento, como uma ordem para o homem. Bom, gente, falamos muito. Eu não sei se eu falo sobre relato da queda. Tem mais gente, tem gente que ficou caladinho no nosso grupo, mas vocês estão entendendo, estão gostando, está interessante. Como é que tá, gente? Podemos continuar? Vamos parar? Vamos até 9h30? Ou até agora tá bom? Fala aí, gente. Coloca no texto que seja, então, que nos ajuda bastante. Bom, eu acho que assim, na minha opinião, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou não levantar mais algum assunto, talvez a gente poderia encerrar, na minha opinião, né? Eu acredito assim, e se ninguém colocou nenhuma dúvida, se ninguém se posicionou, não colocou na mensagem, não colocou um texto, né? Até mesmo para não ficar cansativo, a não ser que, tipo assim, não, eu tenho uma dúvida, eu quero ouvir. A Amanda colocou, estou acompanhando no silêncio, é isso? Essa carinha ficou. Importante que você está acompanhando, Amanda, é silêncio, isso mesmo. Mas tem alguma dúvida, igual o Moisés falou, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí. A gente não quer, né, tomar muito tempo de vocês, que não é o nosso objetivo, mas também não é que vocês saiam daqui com dúvidas. Bom, nós não falamos, Mariana, sobre o livro de Jó, porque até então o pessoal não colocou muitas dúvidas, na verdade, não colocou dúvidas sobre o livro de Jó. Porque, assim, eu até entendo que, às vezes, quando nós lemos o livro de Jó, nós ficamos um pouco mais impressionados, né? Nossa, como que Jó perdeu tudo? Né? Como que Jó sofreu? E esse sofrimento vai ser longo, né? Vai sofrer por um bom tempo. Nós vamos até cansar, até uma hora, gente. Eu já li o Jó outras vezes, né? Não sei quem já leu o Jó outras vezes. Eu não aguento mais ver Jó sofrer, não, já tá Mas bom. ele ainda vai sofrer bastante, viu, mano? Não, E eu aí, já eu já dei uma folheada assim para me ver se até, porque eu não lembrava, né? Eu falei, até quando mesmo ele vai ficar esse no diálogo, último essa capítulo, conversa, né? ele dá uma reviravolta. Mas eu penso assim, que por que Jó sofreu tanto? Olha a dúvida, né? Isso é uma perspectiva minha, né? Eu vejo assim, que Deus demonstrou através da história de Jó que, gente, ainda assim Jó teve esperança, ainda assim Jó não pecou, ainda assim Jó prevaleceu, apesar de alguns momentos ele também ter dado alguma oscilada, né? Mas essa oscilada dele eu considero totalmente normal. Mas nessa oscilada dele, né, é humana. Então, em alguns momentos, nós vamos ver algumas falas, ou você talvez já até tenha achado algumas falas de Jó estranhas, né, do tipo igual a Mariana falou, né, vou desaparecer. Mas era tipo de alguém que estava em alto sofrimento. O que nós também não podemos esquecer, que os amigos de Jó, eles, na verdade, não eram amigos. Também outra coisa, os amigos de Jó também não sabiam do contexto, por que Jó estava sofrendo. Então, eles caíram no julgamento, ficaram ali firmes e não pararam, né? Como a Thaís falou também um comentário muito interessante que eu achei hoje da Thaís, que os amigos de Jó falavam muito sobre Deus, mas não falavam com Deus, né? Jó já falava com Deus, dava resposta para eles, mas também falava com Deus. Então, eu achei esse comentário muito interessante. Eu acho muito interessante também aquele discurso inicial, né, de Satanás. Ele chega e Deus pergunta para ele, de onde que você vem, né? Primeira coisa que eu penso quando eu leio isso, não era para estar lá, mas ele chega lá, naquela reunião ali entre Deus e os anjos. Porque Deus pergunta para ele, aí a resposta dele eu acho mais cabulosa ainda. De onde você veio? Vim te passear pela terra. Quando eu fico pensando assim, nossa, mas então o diabo está aí passeando na terra, né? Você viu, meu servo? Vim. Né? Inclusive, ele coloca, né? Ele vem e faz esse argumento, né? Mas ele é assim porque ele tem tudo. Ele não passa por adversidades. E é aí que eu falo, Deus, ele prova nessa história de grande sofrimento que há sim aqueles que são capazes de resistir a grandes adversidades, igual a de Jó. Aí quando eu penso assim, o que são as nossas adversidades, visto a adversidade que Jó passou? Se ele foi capaz de superar e vencer, por que nós não somos? Nós somos sim. Nós somos sim. Porque eu fico vendo assim, né? O que nós passamos, por pior que seja. Gente, eu vou te falar, para eu ganhar de Jó, eu ainda não conheci, não. Então eu vejo assim, Deus colocou uma regra muito alta, olha, meu filho, você vai conseguir vencer a adversidade. Eu lembro do meu servo Jó. Apesar do diabo tocar na vida dele, ele ainda assim permaneceu fiel. Ele venceu a adversidade. Essa questão do diabo passear pela terra nos deixa alerta, né? O diabo está aí, rondando. Quando nós vemos, né, no Novo Testamento, né, o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está aí realmente sondando. Não é uma fala figurativa em si. É uma fala que é forte. Então nós temos que também pensar sobre isso. Então ele está aí, observando. Observando o quê? Observando as suas, se você está aí da brecha.
é na brecha que vem o quê? A diversidade. É na brecha que vai vir a diversidade na nossa vida. Então, nós temos que entender isso também. Bom, essa é a minhas curiosidades sobre Jó. Não sei se a Mariana quer falar alguma coisa, aí depois nós já encerramos. Ou mais alguém também, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Não, mas é exatamente isso que você falou mesmo, essa questão dos amigos dele é muito complexo, até da gente julgar a atitude deles, né? Porque a gente vê que eles estavam ali, tipo, cutucando ele, né? Vamos usar um vocabulário mais simples mesmo, porque eles ficavam o tempo todo querendo que eles confessa logo e fica livre disso, né? Julgando ele. Mas, é igual você falou, eles não sabiam. Eles não sabiam que, tipo assim, o porquê que Jó estava passando aquilo. Então, pode ser também que eles estavam, tipo, tentando, dentro do entendimento deles, né? Lógico que com uma certa ali, né, maldade, talvez inconscientemente, não sei, não julgo, né? Mas, assim, tentando fazer com que Jó saísse logo daquela situação. Porque eles não sabiam, né, da atitude de Satanás, o que Satanás tinha feito, que tudo aquilo que Jó estava passando, né, era mediante a essa situação. Então, assim, é difícil entender, sabe? Bem complexo. E lógico que a gente entende, né, todos os questionamentos dele, porque passar por tudo que ele passou, e feliz e rindo, né, enquanto ser humano, né, porque ele era um ser humano, sentia dores físicas, né, dores emocionais, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, estava com a saúde totalmente debilitada, então, assim, não tem como, né, passar rindo e alegre, feliz, né, eu acho que ele queria morrer mesmo. Ele falava, me leva, né? Me leva embora, né? Porque o quê? Pelo menos eu não vou sofrer. Mas é O isso. que eu acho difícil, isso é uma dificuldade minha em relação, quando eu leio os discursos, porque o texto é composto, depois dessa história inicial da ideia, né? Do que acontece, por que acontece, né? Jó perde tudo, e logo chegam os amigos. Quando os amigos chegam, parece a melhor coisa do mundo. Olha só, os amigos chegam e consolam. Olha que coisa boa, né? Todo mundo queria isso, é o que todo mundo espera. Só que eles não ficam nesse consolo, eles começam, de fato, a julgar. Então, assim, nos leva a reflexão, claro, vai levar a várias reflexões, gente, em relação a essa questão de amizade, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Realmente são amigos. Mas, assim, será que nós também não agimos, às vezes, como os amigos de Jó? Né? Julgamos, em vez de apoiar, em vez de consolar, em vez de orar junto, né? Que hora que eles falaram, Jó, vamos orar junto, né? Vamos pedir a revelação de Deus. Que hora que eles fizeram isso? Após essa consolação, né? Parece que foi uma coisa assim, né? Queriam torturar ele, né? Com várias falas para alguém que já estava ali bastante debilitado. Eu até fico quando eu leio, né? Eu fico com receio de ressaltar as falas dos amigos de Jó. Eliafaz, né? Zofar, Eliafaz, Namat, Temã. Eu fico com receio de ressaltar as ideias dele. Por quê? Parecem ideias muito sábias. Então, eu prefiro ressaltar as ideias de Jó, porque Jó ele dá uma resposta em cima das ideias deles, né? E as ideias dele, a princípio, parecem muito sábias, né? Parece, nossa, se você lê ela isolada, você vai falar assim, gente, que eu sabe. Entendeu o que eu quero dizer nesse negócio aqui de Jó? Então, assim, eu fico com receio de destacar, assim, falar assim, nossa, olha que palavra mais sábia para mim. Isso é uma coisa que talvez eu até tenha que ir atrás. Vou ter atrás dessa como que nós devemos nos comportar diante dessa perspectiva da fala dos amigos de Jó. Mariana, pode falar. Gente, a última fala e eu encerro. Porque, assim, quando a gente vê essas questões dos amigos de Jó, me vê muito lá, quando a gente voltando para o Novo Testamento, a questão dos escribas lá, dos fariseus. Eles eram extremamente inteligentes, né? Quanto à palavra, quanto à escritura, eles tinham conhecimento da verdade ali, do que era a lei, eles conheciam. Mas como que estava o coração deles? Né? O coração estava em pecado, falava uma coisa, mas não agia conforme aquilo que eles falavam, eles eram hipócritas. Então, a gente, assim, é igual o Moisés está falando, não tem algo coerente na Bíblia falando dos amigos de Jó. A gente pode olhar por duas perspectivas. Eles poderiam ser amigos que não tinham entendimento do que Satanás estava fazendo e queria aliviar o sofrimento dele, falando, confessa logo seus pecados e fica livre disso, porque só pode ser pecado. Se não tem outra coisa acontecendo, é por pecado, por falta de entendimento. Então, às vezes, é até difícil você ficar falando tanto dos amigos, será que, tipo, que era isso mesmo? Você entendeu que gera uma dúvida? Ou partindo pelo lado de que, igual os escribas e os fariseus lá,
Então, estavam muito cheios do conhecimento daquilo que é certo, mas o coração não estava. Pode partir por esse lado também. E realmente, eles são muito sábios. Eu vejo ali muitas coisas que ele fala, já dá vontade de postar no Instagram. Nossa, que frase bonita, mas e aí? De quem que veio? Entendeu? É complexo mesmo. Muito bem, gente. O grupo hoje está um pouco calado, né, gente? Mas eu creio que vocês, se vocês não saíram daqui, é porque fez sentido. Hoje vai rolar print da tela ou não vai ter print? O pessoal está preparado para abrir câmera hoje? Eu não sei não, viu, Moisés? Gente, fala muito, vocês continuam amando a gente? Eu entrei calada e vou sair muda. Aí, ó, já não vai mais, já falou. Falei. Será que vai rolar print da tela, gente? Eu acho que vai, ó, gente, importante, vai. né? Amanda, mostra sua carinha de grávida aí para nós. Nossa, mostra a carinha inchada aí, Amanda. Quem puder, claro, né, gente? Né, Vanessa? Mas também tranquilo, sem pressão, né? Vamos. É, Vamos lá? estamos abertos a feedbacks também, né, Moisés? Às vezes alguma sugestão para os nossos encontros, porque esse encontro, o objetivo, é um encontro de interação, para a gente poder falar, conversar, porque aqui, gente, está todo mundo aprendendo. Não tem nenhum teólogo aqui no grupo, não tem ninguém que sabe mais, tem pessoas que estão buscando assim como vocês. Então, assim, pode ficar à vontade, né? Dar sugestão, vamos tentar fazer o seu mais dinâmico possível para não ficar cansativo. Eu acho que talvez o pessoal tá meio assim, porque igual assim, a gente que tá começando, às vezes a gente fica com medo, às vezes até de fazer umas perguntas idiotas, né? Mas aqui é o lugar, gente. Talvez aos poucos a gente vai se soltando. Eu não achei, a hora que eu vi lá falando, a hora que eu vi falando de Jolé, eu pensei, como assim, de Noé? Você concorda, Regina? Eu concordo, porque eu sou, perdão, sou novata. Eu fiquei pensando assim, olha para você ver na minha cabeça o que veio. Como assim, gente? Noé encheu a cara e ficou tonto, tá tudo errado. Eu pensei isso também. Eu pensei, outra coisa que eu pensei, será que foi aí que começou a bebedeira? Você pensou isso também? Porque Nossa, na verdade, às vezes a cachaçaiada começou foi ali. É porque às vezes a gente lê assim muito rápido, gente, você não vai pegando os detalhes. Então aqui é o momento da gente pode expor, porque é aqui que a gente vai aprender. Então é isso. Né, Moisés? Muito bem. Sobre a bebida, olha só uma coisa interessante sobre a bebida na Bíblia, né? É fato que ela está presente. Mas olha o que nós temos que pensar. Nem tudo que é citado pela Bíblia quer dizer que ela endossa. Que às vezes tem muita gente que fala assim, mas a Bíblia fala sobre vinho, então pronto, é isso aí, vamos beber até. Se for vinho, tá tudo certo. Não é isso. Não é isso. Quer dizer, fazia parte daquele contexto da época, porque a bebida, o vinho, era uma bebida social na época. Então as pessoas bebiam para se socializar. Então, assim, nos desenhos, nas histórias, ninguém bebia sozinho em casa. Né? Se bebia socialmente com outras pessoas, realmente que fazia parte do contexto da época. Muito diferente de hoje, né? Foi aí que surgiu o beber socialmente, né? Só que o povo ultimamente anda muito social, né? Eu acho que hoje também, o povo judeu, se eu não me engano, até hoje eles têm o hábito de tomar o vinho, só que assim, eles tomam de uma forma social, para apreciar como um momento de alegria. E eu acho que hoje o que aconteceu foram os excessos, né? Tudo é os excessos. As pessoas hoje simplesmente bebem para se embriagar, infelizmente distorceu tudo. Aí lá, mas na Bíblia pode beber, né? Aí é simplesmente, na Bíblia fala, então o povo bebe sem culpa e vamos, né? Mas é onde fala na Bíblia, né? Que a gente, como diz, bebe, mas não pode ser dominado pela bebida. Exatamente. Tem que beber socialmente, não ser dominado pela bebida, né? Exatamente. E é onde eles confundem aí. A Amanda tá procurando até hoje lá em Gênesis, onde que fala que a mulher tem que ter parto normal. Ela tá querendo achar o culpado. Tanto medo que ela tá do parto normal. Minha filha Helena vai ter que sair agora de qualquer jeito. Muito bem, gente. Vamos orar. Vamos encerrar esse momento orando, né? E vou pedir para alguém aí do nosso grupo aí que possa orar. Participe aí, orando nesse final. Eu oro. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é cuidadoso, o Senhor permitiu que nós tivéssemos conhecimento da tua palavra, Senhor. Então, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Sabemos que nem todas as coisas são
reveladas, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos saber, o Senhor tem colocado em nossos corações. Agradeço por essa iniciativa dos irmãos que têm incentivado todos nós a buscar mais intimidade contigo, a buscar entender mais da palavra. Ninguém aqui sabe mais que ninguém, Senhor, mas estamos em comunhão juntos, ó Pai, buscando mais de Ti, buscando mais entendimento, buscando mais discernimento, para que nós possamos viver uma vida plena contigo, Senhor. Muito obrigado por essa hora que nós passamos aqui junto, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, até aqueles que aqui não puderam estar também, Senhor, visite cada um deles, toque no coração deles, ó Deus, e que nós possamos sair mais firmes após esse bate-papo, após essa troca de ideias, ó Pai, e que nós possamos sempre buscar um único caminho, que é Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Amém. É isso aí. Então, boa noite a todos, né? Gente, um desafio Boa aqui, ó, noite. para todo mundo que está no grupo. 2 pessoas aqui. Amanhã, nem que seja uma frase, vocês vão colocar lá da leitura. Vamos animar o povo. Nem que seja um versículo, vocês vão printar, vocês vão colocar, vocês vão mandar. Então, se nós estamos em 12 aqui, no mínimo 12 mensagens. Combinado? Então tá. Boa noite. Boa noite. Gente. Boa Obrigada. noite, gente. Até o próximo encontro.